Segundo Crônicas, capítulo 26, eu quero falar sobre o rei Uzias nesta manhã. Quem ele era, o que ele se tornou e o que o transformou depois. O maior teste na vida de um ser humano não é quando ele está por baixo, não é quando ele está no meio do caminho, é quando ele está no final do caminho, é quando Deus o exalta. Nós temos que tomar muito cuidado quando Deus nos exaltar. Diga aleluia. Diga, o pior teste de todos não é o teste que estamos num deserto, que estamos sendo provados. O pior teste é quando Deus nos honra, é quando Deus nos eleva. Qual foi o pior teste do diabo que ele falhou e caiu? Ele era um anjo de luz, Lúcifer. E quando ele chegou junto do trono de Deus para louvar a Deus ali, ele se sentiu melhor do que Deus. Deus o engrandeceu ali e o testou a sua fé, e testou o seu limite. E quando Deus o exaltou, ele quis ser melhor do que Deus, e foi expulso do paraíso. Arrastou 1/3 de anjos com ele, que viraram demônios. Por isso que tem demônios e anjos do Senhor. Nós temos 2/3 de anjos a nosso favor, diga aleluia. Nós somos maioria, diga glória. Mas tem 1/3 de demônios que faz arraso na terra, por causa de um ser chamado Lúcifer. Ele era o anjo de luz, magnífico, mas ele quis ser maior do que Deus. A Bíblia fala, Uzias era um bom rei, começou a governar aos 16 anos de idade. Vamos lá. Então todo o povo tomou a Uzias, segundo Crônicas 26, 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos de idade, e o fez rei em lugar de Amazias, o seu pai. E este edificou a Elate, a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Versículo 5, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Quando ele buscou a Deus, Deus o prosperou. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Versículo 8, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos, e as fortificou. Fez um grande exército. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ajudava a agricultura. Versículo 11, tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mãos de Jeiel, chanceler, e Mazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais valentes eram 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.000 homens, e 307.500 homens, e fazia a guerra com força belicosa. Seria os Estados Unidos e a Rússia hoje.
para ajudar o rei contra os inimigos, e preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Naquela época era a metralhadora de hoje, ó. Também fez Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas, grandes pedras. Na época era um sucesso, era bomba atômica hoje. E voou a sua fama até muito longe, e voou a sua fama até muito longe, e voou a sua fama até muito longe. Preste atenção, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Até aí, diga aleluia. Fala em voz alta, até que se tornou forte. Quando ele era fraco, estava com o Senhor. Quando ficou forte, abandonou o Senhor. Ele se achou que era ele que fazia. E todas as vezes que nós tivermos um princípio, achamos que nós estamos bom, tome cuidado. Tome muito cuidado quando achamos que estamos bom em alguma coisa. Porque o Senhor, Ele é mestre em permitir puxar o tapete das pessoas. Porque é melhor um coração quebrantado, dependente do Senhor, do que um coração soberbo, porque acha que o homem é alguma coisa. Por isso que muita gente não pode prosperar, não pode crescer. Porque se crescer, pisa nos outros. E aqueles que, muitos que não estão lá, estão pisando, terão consequências. Porque é mais fácil derrubar de cima de uma escada do que estiver abaixo da escada. Quanto maior degrau o homem sobe, maior degrau é a sua queda. Preste atenção nisso. Todas as nações do passado que foram grandes se transformaram em pequenas hoje. E todas as pequenas transformaram em grandes. E agora as grandes que estão hoje, muitas estão confiando em si, não em Deus. Aí é iminente queda de todas as pessoas. Quando Deus começa a nos exaltar, diga para o irmão que está ao lado, tome cuidado. Podem sentar, queridos. No versículo 16, Uzias, ele é atacado de lepra. O que aconteceu com ele? Vamos lá. Ganhou o mundo todo, mas perdeu a saúde. Fez todas as invenções. Um bom engenheiro que foi ali, deu ideias, fez um grande exército. Mas teve um problema com ele, começou a se exaltar e se achar o bom. Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. O que ele fez? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, no lugar santo. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, que tinha coragem. 80 com o sacerdote Azarias. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram assim para ele: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas isto aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste. Não será isso para a honra da tua parte, não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, os 80 sacerdotes,
Eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor com letra maiúscula o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, os profetas Isaías, filho de Amós, o escreveu. Dormiu Uzias com seus pais, sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Qual o pior teste de todos para nós? É quando Deus nos exalta. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É tudo que Deus fez por nós, nós damos ao diabo ou aos homens a glória. Tudo que nós tirarmos que Deus deu e falar que o homem fez ou que o diabo tem feito para você, você blasfemou contra a pessoa do Espírito Santo. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque o Espírito de Deus, ele é sensível. Diga aleluia. A Bíblia nos fala que este rei tinha tudo para começar bem e terminar excelente. Começou bem, mas terminou mal. Tem muitas pessoas que começam bem na igreja e terminam péssimas. Tem muitas pessoas que começam bem e terminam mal. Tem pessoas que começaram mal e terminaram bem. Diga aleluia. Saul começou bem e terminou mal. Sansão começou bem e terminou mal. Jesus começou bem e terminou bem. Diga aleluia. Terminou excelente. Não terminou porque ainda continua operando. Diga glória, está vivo ainda. Diga aleluia, está vivo para sempre. Davi começou bem e terminou bem. No meio do caminho ficou mal, mas terminou bem. Diga glória, consertou. Uzias começou bem, mas terminou péssimo. Deus começou a dar ele inteligência, Deus começou a dar a ele sabedoria, conhecimento das coisas, e ele conseguiu fortificar um grande exército, ficou um dos maiores exércitos do mundo na época, fortalecido por Deus. Mas num certo momento que ele foi exaltado, o seu coração se exaltou sobre o Senhor, e a Bíblia fala que por causa disto, este homem, não bastasse ele ficar exaltado com os negócios que fazia, com as invenções que ele tinha, das máquinas de guerra na sua mão, ele falou, agora eu preciso passar agora à frente dos sacerdotes. Enquanto ele estava mexendo no físico, Deus ia cobrar ele de uma maneira mais diferente. Mas quando ele entrou no área espiritual, aí Deus falou, agora é comigo. Quando mexe na área física, Deus prova a pessoa, faz a pessoa passar uma tribulação, isso é todos nós, passamos por isso, problemas e tal, diversos. Deus permite para quebrar o nosso coração, para ficarmos dependentes só dEle, confiarmos só nele, estarmos só com Ele, e acreditarmos não no homem, mas nele. A Bíblia fala agora que ele não estava satisfeito com aquilo que Deus o exaltou, ali já havia um erro, porque ele se exaltou, achou que era ele. Mas o pior erro dele agora foi entrar dentro do santuário do Senhor, dentro do lugar santo, pegar o incenso ali no lugar santo lá, porque tem o santíssimo e tem o lugar santo, onde tinha o incenso à frente, à esquerda tinha as 7 lâmpadas do candelabro de ouro acesa, a presença do Deus Todo-Poderoso, e o lado direito tinha os pães da proposição, os 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel, e representando que Jesus é o nosso alimento, que Deus é o nosso alimento, que é o pão da vida. Diga aleluia. Aí ele foi lá de frente ao lugar santo e pegou o incensário, onde queimava o incenso, que representava as nossas orações, chegasse até o trono da graça. Ali ele pega aquele incenso e fala, eu estou no lugar dos sacerdotes agora. E a Bíblia fala que esse sacerdote, o nome de Azarias, juntamente com 80 sacerdotes, proibiram ele, não Uzias, não faça isso, porque agora você está mexendo no que é santo, agora você não está mexendo mais no físico, está mexendo no espiritual, não coloque a mão que será ruim para você, será péssimo para ti, não faça isso.
e ele desobedeceu, pegou o incenso, o incensário, colocou incenso e começou a fazer o ritual que era dos sacerdotes fazerem. A Bíblia fala que ninguém toma honra para si, a não ser os que são chamados por Deus. Ninguém toma honra para si, a não ser os que são escolhidos pelo Senhor. E agora a Bíblia nos mostra e revela que este homem agora foi exaltado. O teste da exaltação, pastor Carlos. Agora o teste da exaltação, este homem agora de agradecer a Deus, ele começou a se sentir um Deus. E a sua queda foi eminente. E a Bíblia fala que o leproso da época era a pior doença de todos os tempos. O leproso ele não podia participar do templo do Senhor na época. O leproso foi rejeitado pelos homens. O leproso ficava numa casa abandonada. E o final de Uzias foi sozinho, abandonado, numa casa. Por quê? Porque mexeu no que é santo. Olha para o irmão e diga assim: as coisas do Senhor são santas. E a Bíblia fala que o erro dele não passou no teste da exaltação. Olha para o irmão e diga assim: Deus quer nos elevar, queridos. Diga assim: Deus quer levar em patamares maiores. Mas nunca nós acharmos que é nós que fazemos. Anos atrás, meu pai não era crente. E ele tinha umas visões na madrugada. O Espírito Santo na época, sem meu pai ser crente, o Espírito Santo falava com ele. Muita gente não acredita nisso, é real. Ele falava que era um estalozinho que vinha no ouvido dele assim, ó. Aí ele, pum, tem que fazer isso amanhã. E fazia e dava certo. Meu pai disse isso para mim anos atrás. Aí as coisas começaram a andar, Deus nos prosperou, nos abençoou por causa do Senhor na nossa vida, porque Deus já via o futuro da obra dele aqui. Diga aleluia. Nos nossos negócios, Deus prosperando, meu pai. Meu pai começou a exaltar. Ele falou isso comigo humildemente na época. Falou assim: eu comecei a achar que era eu. E comecei a me exaltar. Aí Deus parece que tirou dele o entendimento daquilo, das coisas. E começou a ele não ter mais aqueles estalozinho que ele falava, que era o Espírito Santo falando com ele. E ele percebeu que depois daquilo ele começou a perder algumas coisas. Ele percebeu que ele ia ficar sem direção de algumas coisas, porque ele falava: eu tive um estalozinho. Mas na época não era crente, não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo. Mas era Deus falando com ele na madrugada o que ele tinha que fazer no outro dia para tomar decisões, para que as coisas dessem certo financeiramente para nós. E Deus misericordioso nos prosperou e abençoou. Diga aleluia. Mas ele mesmo chegou a falar comigo: eu sinto hoje que aquele estalinho acabou. É porque talvez eu tenha me exaltado, talvez eu achei que era eu. Então tome muito cuidado. Diga ao irmão ao lado: tome muito cuidado quando Deus te exaltar. Sabe que Deus permite isso, pastor Elis? Deus permite nos exaltar para ver o nosso coração. Ele fez isso com o rei Ezequias. Ele permitiu provar Ezequias para ver o que estava dentro do coração de Ezequias. Isto é diário que Deus faz com a gente. E nós temos que ter juízo, nós temos que ter responsabilidade, porque sabemos que tudo que corre pelas nossas mãos é o Senhor que permitiu, é o Senhor que tem feito, é o Senhor que é misericordioso, é o Senhor que é engrandecido na minha vida e na sua. As palmas para Ele. Diga aleluia. Agora Ezequias falou: não, agora eu quero ser sacerdote. Pegou incenso na mão dos 80 sacerdotes e mais Azarias. Falou: agora eu vou queimar o incenso. Pai, Deus me prosperou em tudo, vai prosperar também na casa dele. Eu sou agora o sacerdote aqui agora. Diferente de Davi, né? Que Davi realmente usava a estola sacerdotal para consultar o Senhor. Deus era com Davi, porque Davi era um sacerdote. Davi era um homem ungido. Mas Uzias não. Uzias era um homem que Deus o prosperou para a sua nação, para a nação do Deus Todo-Poderoso fosse engrandecida. Deus deu inteligência a ele, fazia poços para que acumulasse as águas para dar para os animais. Deus deu sabedoria a ele em várias fontes, vários negócios, coisas grandes, exércitos grandes.
deu sabedoria de estratégia militar, Deus deu muita sabedoria a ele, mas um dia o seu coração exaltou sobre o Senhor. E agora a Bíblia nos fala da lepra. Imagina uma pessoa morrer até o final da sua vida, morrer leprosa, sem poder habitar no meio da sociedade, sem poder estar no meio, que hoje tem tratamentos hoje, né? Não sei, talvez não tenha cura, mas tem tratamentos que alivia dores e tudo. Mas naquela época, eu não sei se tem cura hoje, a lepra tem? Tem? Está ótimo então, não sabia não. Então, tem cura. Epilepsia tem? Não, né? Epilepsia tem? Não. Uma pessoa me procurou no final do culto agora de domingo, agora passado, um rapaz alto, forte. Eu não lembrava dele, sinceridade, irmão, porque tanta gente que te ministra, ora, né? Que gente que vem, vai embora, e depois volta. E falou, pastor, essa palavra que o senhor pregou domingo agora foi para mim. E eu quero que o senhor orasse, ou fizesse uma oração por mim. Eu falei, tudo bem, vamos orar. Ele falou, mas antes eu tenho que falar algo para o senhor. Eu falei, o que é, meu irmão? Ele falou assim, eu tinha epilepsia e fui curado neste ministério aqui. Eu não sabia. Ele não falou para mim que tinha sido curado, eu orei, Deus curou, ele não falou. Eu fui curado neste ministério de epilepsia. E depois que eu fui curado, de eu buscar o Senhor, eu desviei do Senhor. Falou comigo aqui, final do culto. Eu fiquei alegre, o Senhor curou a epilepsia, porque a epilepsia não tem cura pela medicina, mas Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. As palmas para Ele. Diga glória! Aí tem gente que fala assim, não está acontecendo nada na igreja, que você não está vendo. Nem eu, tem coisa que eu nem sei. Tem pessoas que é curada pela internet, que nem nunca vai pisar numa igreja, foi curado e abençoado lá. Deus faz misericordioso, Ele cura o crente pela aliança e o não crente pela misericórdia. Diga aleluia. Deus tem feito coisas grandes, irmãos, e vai fazer mais ainda neste lugar, coisas grandes. Amém? Olha para o irmão e diga assim, cuidado quando Deus te exaltar. Quando exaltar, temos que andar mais humildes do que antes. Quando Deus nos exaltar, temos que andar mais dependentes do Senhor do que antes. Quando Deus nos honrar, temos que lembrar que foi Ele que honrou, não foi o homem. O homem foi instrumento dele. Diga aleluia. Vamos colocar de pé nesta manhã. Uzias ficou leproso até a sua morte. Pense nisso. Imagina Deus tirar a mão dele sobre mim, sobre você. Um dia um demônio manifestou com ódio de mim e falou assim, olha, se você afastar 1 milímetro daquele homem lá de cima, nós acabamos com a sua vida. E é verdade. Se nós desviarmos do Senhor, estaremos num estado de miséria espiritual e também financeira. Afastar do Senhor existe consequências. Estou vendo muitos crentes loucos por aí, afastados do Senhor. Eles vão ter que voltar rápido ou vão ter que comer lixo no meio da rua. Escute o que eu estou dizendo, ó. Estou brincando de profecia não, ó. Tem crente que está desviando da igreja do Senhor. Não é essa igreja não, várias igrejas vão comer lixo na beirada da estrada, se não tomarem a posição de voltarem para o Senhor urgente e já. Todo homem que afasta de Deus, ele mendiga espiritualmente e também vai ser financeiramente abalado também. Deus tira a sabedoria. Deus tira as pessoas do seu lado. Deus permite maus negócios. Ele é misericordioso. É longânimo. Mas quando Deus trata, Ele trata. E principalmente quem conheceu Ele o abandonou. O estado desse homem é pior do que se não tivesse conhecido o Senhor. A pessoa que desvia da presença de Deus, irmão, vem mais 7 legiões de demônios sobre ele. Conheci vários que eram crentes da igreja, afastaram. Você olha para ele hoje, arrogante, soberbos, cruéis. É capaz de matar a mãe e o pai por causa do dinheiro. Conheço vários. Mas sabe qual vai ser o fim deles? Gemendo em cima de uma cama, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque ninguém que desvia do Senhor não terá uma recompensa. O que vai acontecer contra ele? Ninguém que brinca contra o Senhor não será cobrado por ele, porque Deus é bom, mas é justiça. E eu que não quero cair na justiça de Deus.
Eu que não quero cair na mão dele para a justiça dele contra mim. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, a Bíblia diz isso. Irmãos, não temos que olhar para trás mais. Fala no ouvido desse irmão que não entendeu, essa irmã, não olhe para trás nunca mais. Quem pega a mão do arado não é apto para olhar para trás mais, não pode olhar para trás mais, para frente. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque a maioria olha para trás. Nós não podemos olhar para trás. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. A Ele a glória. Escute. O anticristo está tentando vencer a igreja, irmãos. Já está na terra o anticristo. Basta uma doençazinha para afastar as pessoas da igreja. Porque vem coisas maiores do que esta. Essa doença é o princípio das dores, queridos. Muita gente desviou da igreja, ficou frio em casa. Fica em casa, desculpa a expressão, fica em casa, trouxa. Vai pagar tuas contas de que jeito? Desculpa a expressão, trouxa. Gente ficou em casa, morreu em casa. Gente que andou para os lugares também morreu. E aí? A morte pega todo mundo. Só quem Deus tem um projeto vai viver ainda. A nossa vida é da dependência do Senhor. Olha quantos santos de Deus morreram. Nós não devemos temer a morte, devemos temer se não morremos com o Senhor. Jesus disse, não preocupe com quem tenta matar o teu corpo, preocupe antes com aquele que tem o poder de matar o corpo e levar a alma para o inferno. Jesus está dizendo isso. Então preocupe comigo, porque eu sou o principal, eu tenho o poder da morte e tenho o poder para dar vida. Eu sou o Senhor. Então escute o que eu vou dizer a você. Satanás sabe como desviar crente de igreja. E está acontecendo isso em vários lugares. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu comigo aqui nesse ministério. Pode sentar, vocês vão ficar muito cansados em pé, irmão. Senta, descansa. Hoje é domingo, relaxa, amém? Dá um sorriso. Olha como o diabo tira as pessoas de certas posições que Deus tinha com elas. Eu não vou falar nome, questão de ética, mas a pessoa que vai escutar vai saber que é para ela. E o recado é mandado. Eu tinha obreiro aqui, pastor, que eram fiéis aqui, que pregavam aqui, que tinham oportunidades, como os senhores têm oportunidade de pregar aqui. Me representam a Deus e a minha pessoa aqui. Porque eu estou dando aval para vocês pregarem, né? Que fala alguma coisa fora do texto, vai em cima de mim depois, sim ou não? E eu também sou responsável que prego aqui. E aí essa pessoa começou a ter convites de outro ministério. Olha onde o diabo derruba as pessoas. Presta atenção, hein? É para você. Vieram o convite para ele pregar, aí sentiu importante. Nossa, estou pregando mais do que o pastor das outras igrejas. Estou sendo convidado, sabendo que era uma armadilha do diabo para ele. E aí tudo bem, aí chegou para mim, pastor, eu posso pregar na sexta-feira, não sei aonde, ali 3 horas da tarde? Eu falei, pode, irmão, você tem o chamado missionário, vai na bênção. Mas vai, mas não leva a multidão com você, porque eu preciso do povo aqui na sexta-feira à noite e tal. Beleza. Aí daqui a pouco já estava indo o baterista, estava indo um cantor, estava indo não sei quem mais, estava em quase toda a igreja com ele, vamos dizer, entre aspas. Estava pegando o pessoal do louvor, levando para ele, e eu ficando sem ninguém à noite para tocar aqui. Chamei 2 vezes. Aí depois fala que eu sou cara grosseiro, que eu sou duro, que eu não presto. Aí a minha fama é que eu sou ordinário, Teoflotone, né? Essa é a fama desse homem aqui. É a fama. Eu não gosto que ninguém prega, que ninguém sobressaia aqui. Mentira! Aí dei oportunidade para ele e chamei 2 vezes. Irmão, não faça isso, não está sendo bom. Porque isso é um princípio de uma rebelião. Porque o irmão está levando mais pessoas e está atrapalhando o culto à noite deste ministério aqui. Aí ele sabe aquela pessoa mansinha? Eu peço perdão para o senhor. Falei, então a primeira consertou, né? Beleza. Aí foi a segunda.
Quando eu vi, cadê o pessoal para louvar aqui? Só tinha um só, cadê os outros? Ah, que foi tocar tarde ali, ficaram até tarde. E o sangue ferveu. Chamei a segunda vez com calma. Irmão, não é bom o que o irmão está fazendo. Eu vou ter que colocar isso diante da ata, diante dos obreiros. Não pode fazer isso. Você está fazendo divisão com o ministério. Chamei a segunda vez e falei: não, me perdoa, me perdoa. Perdoado. Agora a terceira não me escapa. Aí foi a terceira, irmã. Aí na reunião ele disse que eu humilhei ele. Só botei diante de todo mundo. Então o irmão não quer ser isso? Então pode tirar na ata, tira o nome dele na ata, não quer ser mais. Não está obedecendo, quem não submete tem que ir embora. Quem não submete às leis do ministério, não gosta do ministério, vai embora. Mas não pode ultrapassar como Uzias ultrapassou a lei de Deus. Aí foi embora, humilhado, e acompanhou um bocado de gente com ele, e carinha de humilde, e não sei o quê, e até hoje ainda fala: olha, ó, o pastor me humilhou. O pior não é eu humilhar, o pior é Deus te humilhar, porque estava ofendendo, não era a mim, a igreja do Senhor. Aí depois fala que o pastor tem que ser mansinho. Eu conheci tanto pastor mansinho que hoje já está morto há muito tempo, porque o diabo mesmo jogou na cara dele: se não tomar a posição que o homem de branco te dá, nós vamos te levar. Irmão, é tão sério estar aqui em cima, que se nós não usarmos a autoridade, pode ter a fama de ruim, pode ser o que for, se não usar a autoridade aqui em cima, o diabo nos atropela. E eu vejo, não gosto de pastor mansinho não, viu? Bonzinho não, porque bonzinho demais passa por cima da autoridade, vira problema. Vira problema. Tem que exortar quando está errado, tem que edificar quando precisa, e tem que consolar quando precisar. Mas também tem que exortar, porque Deus deu esse ministério à igreja, porque a igreja que não exorta não é a igreja de Deus, não é. Consolar, edificar, consolar e exortar. Preste atenção no que eu estou dizendo a você: se você não fizer o que Deus manda, será cobrado por Ele. Aí depois a minha fama é o pastor ordinário, não fica ninguém com ele lá, porque ele é duro. Irmão, se eu fosse mole aqui, isso aqui tinha acabado já. Se deixasse à vontade, né, pastor Carlos? Você me acompanha há quantos anos, pastor Ares também, pastor Rick está acompanhando agora, está vendo como é que é. Então, se a gente não usar a autoridade que Deus dá, não é braveza, é autoridade, é diferente. Vira bagunça. Aí eu posso dizer que muitos Uzias ficam leprosos por causa disto. Aí a maneira que eu falei para a pessoa que eu exortei, eu pedi perdão ao irmão. A maneira que eu falei, eu peço perdão. Mas o que eu disse a verdade, eu não retiro 1 milímetro do que eu falei, porque foi Deus que mandou falar. A forma que está fazendo está errada. Você pode brincar com quem você quiser, agora brinca com a igreja para você ver o seu fim qual será. De qualquer um aqui e meu também, de qualquer um, se brincar com a igreja, o que acontece? Igreja está virando modismo em muitos lugares, irmãos. Ninguém mais está querendo exortar o que está errado, está deixando à vontade o que está errado, e estão fazendo o que querem fazer. Isso a Bíblia condena. E eu condeno o que está fora da Bíblia, e prego o que está fora da Bíblia, e prego duro para conserto. Este é o ministério deste ministério, é cura, sinais, maravilhas e conserto. As palmas para o Senhor. Não terei aqui em cima piedade com erros. É lógico que eu também posso errar, eu digo errar, eu sou o primeiro a ficar no último banco lá. Eu tenho a umbridade, se eu errar um dia aqui em cima e falhar com o Senhor aqui em cima, eu vou ser o último naquele banco, onde o Rogério está lá, atrás do Rogério, lá vou ficar. Mas enquanto o Senhor me der autoridade, eu manter a autoridade que Ele me deu, eu tenho que pregar o que Ele determina. Amém? Porque aqui, irmão, nós não estamos na igreja visando resultados financeiros. É lógico que a finança é importante para manter o ministério, não é? Para manter quem limpa a igreja, aqui, o secretário, o pastor também, que depende, e ajudas de custos ministeriais que nós temos para dar aos obreiros, né? Então, tudo tem custo, mas nós não abrimos este templo visando finança de ninguém.
Nós abrimos aqui com a intenção de ver pessoas ser caminhadas para a glória e para a eternidade, para o céu. Esta foi a finalidade quando eu e meu pai, e ele falou, nós temos que abrir por isto. E o coração dele talvez era mais puro do que qualquer pessoa. Isto é sério. Então, preste atenção, cuidado com convites que vêm para você, para tirar você da posição que Deus te colocou aqui. Uma pessoa me falou esse dia assim, pastor, eu sou crente na sua igreja, gosto da sua igreja, e veio convite para mim, eu ia a outra igreja evangélica. Eu falei, para quê? Já tem a minha igreja? Não, meu pastor lá está insistindo para você ir para lá, que lá é muito bom. Tudo bem, você acha que deve ir, então pode ir, eu não estou segurando ninguém comigo. Mas é um laço do diabo para tirar você da posição em que você está bem. Agora eu quero ver você ir para a beirada do boteco, do meio da prostituta, ganhar e trazer para a igreja, como é a nossa visão ministerial, é ganhar os não crentes para Jesus de Nazaré. Esta é a missão desta casa. As palmas para o Senhor. É ganhar os não crentes. E outra coisa, crentes de outra igreja, tem exceção dos que vieram de outra igreja, que é bênção, tem exceção. Mas a maioria que veio de outro lugar é problema. Não, porque lá o culto era só 10 minutos, pastor. Está demorando demais aqui. Pastor, lá não tinha negócio de cair, aqui cai. O que é? A pessoa não vem na visão e atrapalha a visão. Sinais e maravilha e prodígio só pode acontecer se estiver no mesmo espírito, intercedendo, uma igreja intercessora, uma igreja que você entra aqui já orando e pedindo, Deus, opera sinais, maravilhas e prodígios, liberta os oprimidos, liberta os cativos, liberta aqueles que precisam da salvação, Pai. As palmas para Ele. Amém, queridos? À noite estaremos aqui, quero contar com você. Tem muita gente que fala assim, eu já fui domingo de manhã, não precisa da noite, né, pastor? Crente domingueiro, te pego, Tem muita gente assim, já fui domingo de manhã, para que tem que ir à noite? Rapaz, Davi falou, se eu pudesse morar no templo do Senhor todos os dias. E nós um dia da semana ficamos questionando o Senhor. Deus entristece com essas pessoas, rapaz. Eu estou falando como que Deus pensa, como que Deus sente, porque eu sou profeta dele. Estou muito sensível a Ele esses dias, eu estou sentindo o que Ele está falando aqui claramente ao meu coração. Nós não temos que vir para a igreja por obrigação, mas porque amamos a Deus, por reverência a Ele, porque Ele tem dado muito mais a nós do que nós precisamos. Não deu amém, Pastor Carlos, a gasolina caiu agora, quer ver desculpa? Não, pastor, estava só uma vez por semana que a gasolina estava cara. Você não vai pagar minha gasolina, né, pastor? Eu falei, não, de jeito nenhum. Não vou pagar. Quando você vai para a praia, ninguém não precisa de pagar, Você gasta na praia à vontade, mas para a igreja, que é o lugar melhor para você vir, não questione a Deus sobre isso. Cuidado, não, eu vou para a praia, vai para a igreja, não dá, uma vez por semana. Depois, quando for provado, não reclame comigo, Não reclame, Deus conhece essa profundidade aqui, irmão, aqui dentro, bate no peito e fala assim, coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Amém? Eu fiz muitos inimigos por pregar a verdade, irmãos. Muitos. Muita inimizade, até contra líderes. Vou pregar a verdade. Tem um que saiu com ódio de mim, falou tanto que eu preguei a verdade para ele. Conserta, rapaz, coloca tua casa em ordem. Ficou com raiva de mim. Mas Deus mandou ligar e falar para ele, coloca a casa em ordem. Usei autoridade com ele, sobre a autoridade que ele tinha. Não gostou? E aí qual a consequência? Veremos o fim. Começou bem, mas se continuar assim, vai terminar muito mal. Nós temos que começar bem e terminar bem. Diga aleluia. Diga segredo, andar com o Senhor todos os dias. Viver com o Senhor todos os dias. Estar na sua palavra todos os dias. Estar em consagração a Ele quase todos os dias praticamente. Diga aleluia. Vamos colocar de pé. Você está mais novo que eu, mais bonito que eu. Diga aleluia. Ninguém falou nem amém. Eu elogiei vocês, mais bonito que eu. Fala amém, gente. Fala, eu concordo.